Olá, esse é o Fala Onco, um podcast que fala de oncologia para todos. Eu, Gilberto Almeida, médico urologista, junto com a Regina Pedrini, médica mastologista, e a Graziele Felipe, médica oncologista, estaremos aqui reunidos em vários episódios falando sobre temas relacionados ao câncer, para pacientes, familiares e para todos os interessados nesse assunto. Em cada episódio, convidaremos amigos e colegas com experiência nas áreas importantes relacionadas ao câncer, num bate-papo muito produtivo e de forma simples e inovadora. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um Fala Onco. Gilberto, tudo jóia? Tranquilo? Oi, tudo bem? Hoje o nosso assunto é muito bom, a gente adora falar sobre isso. É um assunto com muitas dúvidas, muitas polêmicas, muitos questionamentos das pacientes. Então a gente quis trazer isso aqui para o Fala Onco para desmistificar algumas coisas e ajudar todo mundo, né? Principalmente as nossas pacientes com câncer. Para isso eu trouxe a Júlia Berger, médica endocrinologista, e a Gisele Balduino, médica ginecologista, para a gente debater de uma forma bem multidisciplinar esse assunto junto com o pessoal aqui do Fala Onco. Boa tarde, meninas. Boa tarde, um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Boa tarde, Julia. Obrigada pelo convite, com os meus professores, né? Maravilhosos. Nem botei aqui no currículo dela que ela me ensinaram. Se entrega a idade da gente. Eu nem botei para não pesar muito. Bom, meninas, o tema hoje é terapia de reposição hormonal. Tá, e eu sei que é um assunto muito polêmico, muito dúbio, não só dentro da classe médica, mas fora da classe médica. Os próprios médicos têm muitas divergências com relação ao tema. E eu quero começar de uma forma bem ampla para a gente introduzir isso. Claro que o foco aqui é o paciente oncológico, mas eu queria que vocês falassem um pouco do que realmente desmistificar. O que é a terapia hormonal num cenário da endocrinologia e no cenário da ginecologia? Quando é que ela é utilizada? Qual é o benefício? Porque quando é que a gente usa? A gente tem que usar sempre para todas as pacientes? Quando é que a gente usa? E o que é realmente essa terapia de reposição hormonal? Porque muito se fala, né? Eu estou com deficiência hormonal, tenho que fazer terapia. Eu não preciso fazer porque eu não tenho deficiência. Então, essas dúvidas que surgem para todos nós, até para as pacientes saberem quando é que realmente existe essa reposição hormonal. Vocês decidem. Vamos lá, então. Bom, o próprio nome já diz, né? Eu vou repor aquilo que falta. Então, pensando na ginecologia, eu vou repor a partir do momento que essa paciente entra na menopausa. Isso pode ser precocemente, isso pode ser na idade comum de acontecer, né? A gente fala hoje de menopausa precoce abaixo dos 45 anos e falência ovariana prematura abaixo dos 40 anos, né? E nesses dois cenários é fundamental que a gente avalie esse paciente e a necessidade também de reposição hormonal. Por que avaliar? Porque não são todas as pacientes que a gente vai fazer terapia hormonal. A gente, lógico, falando em falência ovariana prematura, essa tem indicação, né? Essa tem indicação precisa se ela não tiver nenhum fator de risco. Por quê? Porque os benefícios para ela dessa reposição são muito maiores que os riscos. E se ela não tiver nenhuma contraindicação, a gente faz sim terapia hormonal e de uma forma um pouco diferenciada daquela que a gente faz quando a paciente é acima dos 40 anos, né? Essa classificação, ela, né, de falência ovariana prematura, de menopausa precoce, antes colocava tudo como menopausa precoce, né? E depois mudou um pouquinho, porque antes era abaixo dos 40 anos, tudo menopausa precoce. E hoje mudou um pouco essa classificação. Por que não são todas as pacientes que vão fazer? Primeiro, porque a gente trata sintoma. Se essa paciente não tem nenhum sintoma, está se sentindo muito bem, a terapia hormonal, ela não é completamente exímia de riscos, né? Então, há necessidade de ser pensado de forma bastante ampla em qual delas nós vamos atribuir. E outra coisa que nem todas podem fazer, né? Nós temos isso também para ser avaliado. Qual paciente eu vou poder repor? O tempo de reposição, quando iniciar essa reposição, tudo isso a gente avalia de forma bastante individual. Se eu tenho uma paciente que começa com sintoma aos 45 e os sintomas são bastante exuberantes, essa vai começar aos 45, mas eu tenho a paciente que pode começar com sintoma aos 50, né, com um tempo pós-menopausa. Então, também precisa ser avaliado.
em que momento começar, até onde a gente fazer, isso sempre de forma individualizada. A gente sabe que os sintomas eles podem ir aliviando com o passar dos anos, mas tem paciente, como nós conversávamos antes de começar, que 60, 70 ainda tem sintoma. Então, a gente precisa olhar para essa paciente de uma forma diferenciada, né? Por isso que não existe uma regra. A gente sabe o básico para todas. Porém, esse básico, por vezes, não é quando a gente tira individualmente cada paciente. E é bem isso, né? As pacientes, elas escutam falar, elas veem uma amiga, elas conversam entre si, elas acham que as coisas assim, ela está tomando, eu tenho que tomar. No teu consultório endocrinológico, né? Onde a gente não fala só basicamente na menopausa, né? A gente tem bastante coisas para trabalhar junto, né? Como é que tu faz essa abordagem também? Como é que tu atende essa paciente quando te procura nesse cenário? Então, na endócrino, a terapia de reposição hormonal, ela não é somente a parte da menopausa, né? A gente fala de outros hormônios, como é caso da tireoide, como é caso dos hormônios produzidos pela hipófise. Então, sempre avaliando deficiência. Acho que essa é a grande questão. Muitas pessoas, às vezes, falam que estão fazendo uma reposição hormonal, mas, na verdade, elas estão fazendo um excesso hormonal. Elas estão com os exames normais, com os hormônios normais, não têm deficiência e colocam o nome reposição hormonal para minimizar risco. E, às vezes, elas estão fazendo uma terapia anabolizante, né? Perfeito. Isso a gente precisa lembrar. E também temos a questão da reposição hormonal masculina, né? Então, na endocrinologia, a gente vai avaliar conjuntamente sintomas, indicações de dosagem laboratorial, porque vemos muito isso. Às vezes, os pacientes fazem dosagens laboratoriais sem indicação, às vezes usando anticoncepcional. No caso dos homens, às vezes sem respeitar ritmo circadiano, sem fazer 2 dosagens em jejum de testosterona. Muitas vezes com uma doença aguda próximo, que vai vir uma redução de testosterona normal por conta daquela doença aguda. Então, a gente precisa de uma indicação para fazer essa dosagem hormonal. E falando um pouquinho da menopausa, eu acho muito importante a gente pontuar isso, né? A mulher que entrou na menopausa antes dos 40 anos, o risco dela é muito menor. Né? O benefício dela supera os riscos. Somente aquela mulher mesmo que não pode fazer, né? Que tem um histórico de câncer de mama em parente de 1º grau, que tem uma trombofilia grave, né? Isso se questiona, é uma contraindicação relativa, uma alteração hepática muito grave, então que mulheres que tiveram trombose, que a gente vai considerar daí, né? Provavelmente não vai fazer se tiver contraindicação. Então, nessa mulher, o risco cardiovascular, o risco de perda óssea, ele é muito maior, então ela tem uma necessidade de fazer essa reposição. Por isso que a gente nem gosta de falar muito menopausa precoce, né? A gente gosta de falar falência ovariana. Sim. Para não ter a possibilidade de, usa ou não usa. Sim. Já na menopausa, como a doutora já falou, né? A gente vai avaliar a questão de sintomas. O principal sintoma com benefício de reposição hormonal são os fogachos, que é um calor que vem na região da face, principalmente na região do pescoço, que faz uma onda rápida de calor seguida por um momento de frio. Então, quando a gente avalia diante de todos os sintomas que pode ter benefício com a reposição, o fogacho é o que melhor mostrou benefício que supera o risco nessas pacientes. Na questão dos homens, a gente faz reposição hormonal com testosterona, mas são uma minoria dos pacientes que nos procuram, né? Não a maioria, né? Eu diria que é a grande minoria, né? Diferente do que a gente vê nas mulheres, né, Júlia? O homem, em torno de 15% dos homens, vamos extrapolar ali para 18% dos homens, eles vão ter uma diminuição dos níveis de testosterona ao longo da vida, a partir dos 45 anos, vamos botar aí, e não são todos que vão ser sintomáticos. Então, nós estamos falando de uma pequena parcela, né? Diferente da mulher que tem o fenômeno menopausa. Exatamente. Ela tem uma pausa da produção. O homem não. Ele não tem essa pausa. Ele tem uma diminuição, tanto que o termo se chama DAEN, né? Déficit androgênico do envelhecimento masculino. Esse termo andropausa não existe. Não existe andropausa. Não existe andropausa. É um termo absurdo, é absolutamente errado, né? E hoje, a gente está aqui, nós 4, exatamente por um único motivo, né? Porque a nossa sociedade hoje, a gente, pelo menos no meio que a gente vive, existe uma busca por hormônio surreal, absurda. Incessante. Né? Que é uma coisa que talvez seja um atalho para algumas coisas, né? Para beleza, para bem-estar, para sexualidade. Uma pílula milagrosa, né? Mas é que assim, né? Como toda droga, né? A conta vai chegar ali. E a gente tem visto isso
todos os dias no nosso consultório, não é só com câncer, né? O nosso podcast é relacionado à oncologia, mas não é só com câncer. E a gente vê em pacientes jovens, fazendo esquemas de terapia de reposição hormonal, anabolizantes, absurdos, muitas vezes prescrito por pessoal da academia, pessoal amigo, e assim, sem nenhuma avaliação prévia, sem nada. A Júlia deve passar, imagina, deve ter horrores de coisas, Eu vejo né? isso todo dia, porque a gente prescreve testosterona para pouquíssimos homens. Não é a rotina se usar testosterona com esse fim, né? Como urologista, tu prescreve pouco. E olha o que tem de prescrição fora da urologia. E daí né? vocês vejam, né? Hoje em dia, a maior causa de queda de testosterona no exame, né? Porque quando a gente dosa testosterona livre, faz os cálculos, normalmente ela tá normal. Sim. Tem a ver com obesidade. Sim. Então, são mudanças de hábitos. Realmente, assim, pular etapa. Eu vejo que é uma sociedade cansada que está buscando uma pílula para não ter que fazer o que tem que ser feito. Perfeito. Né? O básico. Perfeito. E sabe que, voltar ao assunto ali do fogacho, eu torço para uma paciente chegar para mim e dizer que está com fogacho. Porque ali é o único, de fato, fator que eu vou dizer assim, terapia hormonal. Porque os outros sintomas são muito peculiares, né? E aí as pessoas aí fora, os outros colegas, estão se apegando ao cansaço, ao dormir mal, ao rendimento diminuído na academia. E estão dosando. Semana passada eu peguei uma paciente de 62 anos, menopausada há 10 anos, que a colega pediu hormônio para ela. Teve a coragem de pedir um FSH para ela. Eu falei, pra quê? Onde vai chegar? Quanto tempo de menopausa a senhora tem? 10 anos. Aí eu, assim, pra que ela foi dosar de novo, sabe? Eu acho que a coisa tá ficando tão difícil. O culto ao corpo, a necessidade de fazer hormônio, ela tá superando a saúde. Uhum. E isso eu fico muito assustada, porque é a qualquer custo, né? Vamos lá, a gente estava falando ainda há pouco da gestrinona. A gestrinona, ela é dos anos 40, 50. Anos 80 e 90 ela foi tirada do mercado. Por quê? Por causa de efeito colateral. Ela foi estudada para a endometriose propriamente dita. Só que ela age em nível central, age em nível de hipotálamo. Se eu ajo em nível de hipotálamo, eu tenho uma cascata para baixo, eu tenho hipófise, eu tenho tireoide, eu tenho ovário, no caso das mulheres. E ela foi feita para ser usada via oral. E, de repente, ela volta com tudo para a gente aproveitar os efeitos colaterais dela. Estéticos, o efeito colateral. Exatamente. E de forma em implante, em gel. Falei, para mim isso é um crime. Primeiro que ela não foi estudada para esse fim. Segundo que ela não foi estudada dessa forma. E aí tem gente usando a torta e a direito. A conta vai chegar. Vai chegar onde? Vai chegar na parte cardíaca, vai chegar na parte uterina, vai chegar, né? Ganho de peso, ganho de pelo. E as pessoas não estão nem aí pela estética. E as grandes variações de paciente para paciente, claro. né? É por isso que a gente não... Claro que, assim, pensando se eu entrar na menopausa hoje, é lógico que eu iria pensar que a forma mais fácil seria eu colocar um implante hormonal e que aquilo não precisaria passar gel, tomar nenhuma medicação. Gente, mas esses implantes não são estudados e liberados pela Anvisa. Eles têm absorções diferentes em mulheres, em homens. Eles não têm esse estudo, eles não têm essa avaliação. Então, muita gente fala assim, eu vou usar hormônio bioidêntico em implante porque os hormônios que tem na farmácia são sintéticos. Não! Nós usamos hormônios bioidênticos da farmácia há muito tempo, Há muito tempo. São seguros, são passados por inúmeros estudos e avaliações e que a gente vai saber qual vai ser a resposta. Porque foi feito estudo, né? Diferente dos manipulados, né? Primeiro que eu não sei, tu manipulas de um jeito, tu manipulas do outro, né? E por aí vai. E aí, assim, aonde está o controle? A Anvisa não tem controle sobre isso, né? Então, por isso que a gente que faz medicina, né, não gosta de nada manipulado. Eu faria um paralelo, assim, os Estados Unidos hoje vive uma crise de saúde seríssima, que é com o uso de opioides, né? Os derivados da morfina, para as pessoas entenderem. Na década de 70 e 80, se liberou muito o uso disso para pacientes que tinham dor. Então, é muito fácil tu prescrever uma oxicodona para quem tem uma dor de cabeça, por exemplo. E isso vicia. Então, hoje nos Estados Unidos existe uma grande preocupação com os derivados de opioides, né? Os opioides, no uso da sociedade. As pessoas estão viciadas em opioides lá. E isso é um problema de saúde pública. E no Brasil, o hormônio está virando um problema de saúde pública.
né? A gente está vendo pacientes jovens com cardiopatia Exatamente. severa. Infarto, né? Em pacientes Infarto, jovens, morte chegando o tempo súbita. inteiro em emergência. Com neoplasias, com cânceres, né? Fora outros aspectos, assim, que a gente vê. Esses dias eu tenho um paciente com uma hemoglobina, um hematócrito, que eu disse, cara, tu precisa fazer uma sangria urgente, tu vai fazer um AVC. Aí que mora o Vai fazer um perigo, né? infarto. Porque muitos desses, infelizmente, médicos falam para o paciente que por mais que não seja uma terapia de reposição, né? Eles colocam como sendo que o acompanhamento vai ser exímio de riscos. E a gente já sabe que não, principalmente na questão de terapia de testosterona, né? Não existe nenhuma forma de eu fazer um anabolizante, que isso é um anabolizante. Em doses que a gente utiliza, às vezes, a cada 3 meses, né? Que eles não gostam muito desse tipo de reposição, porque não faz pico, então não faz um efeito anabolizante. Mas uma medicação que a gente usa a cada 15 dias, a cada 21 dias, usado 3 vezes na semana. Para vocês terem ideia da doses cavalares de hormônio. Por quê? Porque realmente o pico é o suprafisiológico que vai causar, como uma droga, né? Vai causar esse ganho de massa muscular, uma libido que nunca viu antes, né? Então as pessoas estão querendo tratar sintomas de alguém cansado, né? Sem fazer o que tem que ser feito, com uma péssima relação, muitas vezes, com o seu companheiro e com o seu corpo. Perfeito. E, assim, terrível para tirar. Terrível. Muito difícil, O porque paciente tá não acostumado. consegue, ele tem uma dificuldade absurda. E outra, porque o básico de tudo isso, que é bons hábitos de vida, o básico de uma vida saudável, a às resposta vezes, é a longo prazo, ela demora. é uma coisa que tu vai construindo. E tu precisa né? construir. Exatamente. Ninguém vai fazer aquilo Não por ti. existe uma pílula do sucesso, é o que eu digo. A coisa começa lá atrás. A coisa começa numa dieta adequada, exercícios físicos, diminuição dos níveis de estresse diários. Então, assim, a coisa é muito mais complexo tu envolver tudo isso. Isso é muito legal quando a gente fala da obesidade causando deficiência e queda de testosterona, né? Sim. Os pacientes chegam com uma testosterona baixa, né? Abaixo de 300, tem uma obesidade, tem uma circunferência abdominal grande. Eu falo, não vai ter reposição hormonal, a gente vai mudar teus hábitos. Mas como assim, doutora? Muito como mais assim? difícil. A pessoa, quando ela começa a observar que com o emagrecimento, aquela testosterona vai melhorando, né? E vai percebendo que realmente não precisava, até porque eu vou deixar o meu paciente refém de uma reposição hormonal que vai bloquear a própria produção endógena dele por um diagnóstico errado que eu fiz, né? E diferente do que vocês vivem no público feminino, a mulher tem a andropausa e a partir dali ela Menopausa. não... Né? Menopausa, desculpa. Ela não produz mais, né? Então, se ela começar, ela vai usar por um tempo. O homem é diferente. A partir do momento que ele começar a usar, ele vai usar para o resto da vida. Sim. Ok? E se ele usar sem ter uma deficiência de testosterona, ele bloqueia a produção dele. Ele faz uma cascata reversa. E isso pode não reverter. Exatamente. Tem pacientes que não A gente revertem. não sabe quem vai reverter. A gente não né? sabe quem vai Não reverter. tem como saber. E sabe o que eu acho também, aproveitando teu gancho, é que quando a gente vai... eu recebo muita paciente, Júlia deve receber também, a paciente fazendo a reposição hormonal com estrogênio, com progesterona quando necessário, mas agora eu tô vendo, a gente vê também progesterona para todo mundo, que isso eu não sei o que elas estão vendo e avaliando, mesmo aquelas pacientes sem útero, né? E com testosterona associado. Mas aí, qual é o ruim disso? De quem é o mérito? O mérito é do próprio estrogênio que tu deixou de produzir ou é da testosterona no desejo sexual hipoativo? Porque é muito errado, né? Por que não começar só com aquilo que de fato está em falta? E é o que a gente vê, né? A queda é progesterona e estrogênio na menopausa. A testosterona, ela não cai naquele momento. Não cai. Né? Ela cai pontual para aquelas mulheres que a gente entra com a terapia e mesmo assim tem desejo sexual hipoativo. E a gente tem que avaliar com bastante cuidado isso. Isso é menos de 1% das mulheres, porque a maioria responde bem ao estrogênio, que é ele que define a libido da mulher. Estrogênio é o hormônio da mulher. E sabe outra coisa que a gente vê muito? Dosagens de hormônio. A gente sabe que não se dosa testosterona em mulheres. Pra quê? Quais são? Eu não sei qual é o padrão de um laboratório para o outro. Não existe isso, né? Não existe Não existe dosagem de testosterona. E a gente vê isso o tempo inteiro. Em que momento
é o que a gente precisa? Nessa paciente que está fazendo desejo sexual hipoativo, que eu vou fazer testosterona para ela e que daí eu preciso saber esses limites. E ponto. Mas para começar... E naquela mulher que tem o hiperandrogenismo, né? Que pode ter uma doença adrenal ou ovariana que está produzindo um excesso de hormônio masculino. Mas ela vai dar sintomas. Exatamente. E sinais. E isso é clínico. Eu não preciso de laboratório. Né? O laboratório vai vir para me complementar o diagnóstico. E a pior coisa, né? Dosagens usando hormônios, né? Não, então, assim, dosando anticoncepcional, que tem um efeito antiandrogênico. Então, o médico, ele vai primeiro avaliar sintomas. E depois ele vai solicitar os exames laboratoriais. É para ser assim, A grande questão é que pedir exames para todo mundo, fazer check-up hormonal, não existe. Não faz sentido, E a gente né? está tendo uma inversão disso, né? Total. Eu sempre falo para os meus pacientes, eu gosto de enfatizar isso muito, porque às vezes o paciente, até pela cultura brasileira, ele já chega com o exame na frente, né? Sim. E aí eu sempre pego o exame, obviamente, boto de lado e vou conversar com o paciente. E aí doutor, o senhor não vai ver o exame? Eu disse, claro. Depois que eu te examinar. Depois que eu conversar contigo, te examinar. E, assim... Talvez eu nem precise olhar esse exame, né? O exame, ele tem nome e sobrenome. Se chama exame complementar. Isso a gente aprendeu lá na semiologia, no 3º ano da faculdade. Eu tive no 3º ano, sou um pouquinho mais velho. Era mais antigo. Então, anamnese, exame físico, e aí tu vai fazer exame complementar. Isso mas não mudou, né? Não virou complementar. Isso não virou mudou. Primordial, lá na frente. Pré-consulta, às vezes. Pré-consulta. Isso que eu ia falar. Aí aquele camalhaço de exames que a gente vê igual para todo mundo. Hormônios ali que a gente que estuda não pediria. Falar, né? E a tabela periódica, né? Assim, gente... Tá tudo errado, né? Tá errado. Vamos começar do zero, vamos começar do básico, vamos olhar essa pessoa. Tá errado. Se as pessoas procuram saúde, não é esse o caminho. Não. Isso tem que ficar muito claro. E assim, as ideias vão sendo criadas ludicamente e vendidas para a população e para as pessoas. E infelizmente isso tem sido comprado pelas pessoas, né? O homem, por exemplo, a faixa de testosterona ela é muito ampla. Né, Júlia? Dependendo do laboratório, tem laboratório que bota normal, por exemplo, 170 a 1050, como eu vi agora de manhã. É uma faixa um pouco astronômica, né? É um pouco menos isso. Vamos botar ali de 300 a 900. É ampla. E tem homens que têm a vida inteira testosterona em torno de 300, 350, 400, 450. Tá ótimo. E aí é muito comum chegar no consultório, doutor, mas a minha testo tá baixa. Não tá baixa. Não, mas eu queria subir para 900. Aí tu vai explicar para ele, amigo, não basta tu ter hormônio, tu precisa ter receptor para o hormônio. Né? Que aí a gente começa a ver a parte oncológica. Sim. A gente trata muito isso quando a gente vai tratar câncer. Sim. A gente vai bloquear os receptores, né? Tu precisa ter receptor. Se a tua faixa de testosterona a tua vida inteira foi aqui, é porque tu tens bons receptores hormonais. Tu não precisa subir lá. Se tu subir, tu vai ter a consequência. E no homem, tu bloqueia total a tua produção. Aí tu vê uma galera jovem usando anabolizante, infértil, porque, vamos deixar muito claro, a gente bloqueia a produção hormonal intrínseca e a espermatogênese, tu fica infértil, e isso pode não reverter numa fase de vida que era para tu estar... Pensando em aumentar tua família, em formar laços. Exatamente. Então, assim, cuidado. As ideias estão sendo vendidas muito erradas. Muito erradas. E eu acho que talvez seja esse o grande objetivo, né, desse episódio, é passar que não é bem isso que está se vendendo. Esse assunto, acho que rola um podcast só sobre esse assunto, né? Sobre terapia hormonal. A gente tem 4 pessoas aqui que têm o mesmo raciocínio médico, científico. Então, é muito bom conversar sobre isso. Vamos puxar um pouco a brasa para a oncologia. Tá eu e o Gilberto aqui, 2 médicos oncologistas. Onde na oncologia isso também é um tema extremamente polêmico, com várias controvérsias, né? Uma coisa que gira muito entre as nossas especialidades todas aqui, né? Falando como médico oncologista, só para a gente retificar isso, nós trabalhamos com um nível de evidência na oncologia altíssimo.
Na oncologia não pode ter erro, na oncologia não pode ser mal feita, porque isso gera muitos danos para os pacientes, muitos riscos, inclusive de morte. Então, eu sempre digo, né, quando a gente vê artigo, nós trabalhamos num alto grau de nível científico. Então, quando a gente debate isso, a gente vê os artigos que nos apresentam para justificar aumentar um risco numa paciente, e tu vê o nível da ciência que a pessoa está fazendo, isso nos bate muito como oncologista, porque a gente é muito preciso e a gente tem muito tempo para estudar uma droga, né? O tempo que leva para estudar uma droga na oncologia, o tempo de segmento dessas pacientes quando a gente surge uma nova droga na oncologia, o estudo é tão forte, o nível de evidência é tão alto e para a gente conseguir introduzir uma nova droga num tratamento, e a gente pega um nível básico de evidência, umas coisas assim absurdas que nem pesquisa científica tem, e gera riscos oncológicos para esses pacientes. Muito se fala, né, e eu vou puxar a brasa pro meu lado, pro câncer de mama, né, eu acho que é o câncer que mais pega essa questão da terapia de reposição hormonal, né, porque são mulheres, não só são mulheres com câncer de mama, são mulheres bloqueadas, com muitos sintomas por causa desse bloqueio hormonal. A gente tem que entender que o câncer de mama e alguns cânceres urológicos também são hormônios sensíveis, sim, esses receptores hormonais que tu está falando, a mama é cheia de receptor hormonal nas suas células, então, assim, é um câncer muito relacionado à terapia hormonal. Então, isso gera muita angústia, não só na paciente oncológica até mas nas pacientes com alto risco, né, de câncer. Júlia, vamos começar contigo, assim, o que nós temos de evidências científicas, né? O que a gente tem de medicina baseada em evidência sobre o uso dessas terapias hormonais, não só na paciente oncológica, que a gente sabe na paciente oncológica a gente tem que ser muito restrita, mas nas pacientes de alto risco. Então, isso tem que ser avaliado, né? Eu sempre avalio junto com o ginecologista, com o mastologista. O alto risco entrariam, então, 2 familiares de primeiro grau com câncer de mama, mas também existem outros fatores, principalmente as mutações genéticas envolvidas. Então, o que a gente costuma falar? Terapia de reposição hormonal não causa câncer, mas ela aumenta o risco. E aumenta o risco dependendo de como é feita essa terapia de reposição hormonal. Então, nas pacientes muito sintomáticas que têm um risco alto e a gente debateu e conversou e o risco é muito maior que o benefício, nós vamos fazer outras terapias, né? Terapias alternativas que melhoram muito os sintomas. Então, a gente pode, inclusive, associar terapias alternativas para a melhora desses sintomas. Então, tem que ter muito cuidado, inclusive com essas terapias novas aí de implantes. Não existe nenhum estudo que é seguro, nem o uso de testosterona isolada para pacientes que têm um alto risco de câncer de mama e inclusive, né, com certeza, para aquelas que já tiveram. E nenhum subtipo de câncer de mama libera, né, a reposição hormonal, mesmo aquele triplo negativo. Então, a gente não pode fazer reposição hormonal em quem já teve câncer. Mas não quer dizer que a gente vai deixar nossos pacientes sofrerem. Perfeito. Né? Então, nós temos terapias antidepressivas que reduzem linfogasto, podem reduzir em até 60%. E, às vezes, a associação de terapias como paroxetina, que tem mais evidência, mas a gente pode usar desvenlafaxina, gabapentina, pregabalina. Existe uma medicação que não tem no Brasil, ela está disponível na Europa e nos Estados Unidos, que é a Alveosa, que é o nome comercial, dá pra gente falar porque só existe ela, que é uma medicação chamada fesolinetante. O que essa medicação faz? Ela inibe a neurocinina 3, que é produzida no hipotálamo e que ela regula a temperatura corporal. Então, é ela que é ativada na produção dos fogachos. Então, nessa mulher que tem fogachos e que teve câncer de mama ou tem um risco muito alto que não é indicada fazer reposição hormonal, a gente pode utilizar essa medicação. Ela é única e exclusivamente para fogachos. E lá fora a gente tem, ainda não temos no Brasil, mas a gente está esperando que ela chegue, né? E os outros sintomas, a gente vai analisar as outras necessidades. Então, para a questão da libido, né? Uma terapia de casal, uma terapia da mulher, se conectar com ela mesma. Porque eu costumo dizer que a menopausa, ela não é só os sintomas que vêm com ela, mas sim uma mudança de paradigma para essa mulher. Ela cuidar mais do corpo dela, Perfeito. ela cuidar da família dela, ela se reconectar com o esposo, né? Com o seu parceiro. Então, a gente tem outras linhas de tratamento que vão ajudar muito. Inclusive, a questão de libido muitas vezes vem por secura vaginal. E nós temos segurança, né, em utilizar hormônio vaginal para secura vaginal, principalmente promestrieno,
para mulheres com alto risco de câncer de mama e para mulheres que já tiveram câncer de mama, né? A absorção sistêmica é muito baixa, então as últimas diretrizes liberam a gente para fazer essa utilização. E também, que a Gisele deve utilizar bastante, né? Que é o laser vaginal, que é uma opção que a gente pode utilizar. Então, a gente tem como Sim. ajudar essa mulher com outras formas de terapia alternativas. Sim. A Gi recebe bastante pacientes nossas, né? Minhas, Muito, né? Então, é difícil a gente conseguir manejar, a gente entende, né? E paciente que faz quimioterapia, que está bloqueada, precisa muito também dessa questão que a gente já falou até em outros podcasts, né? Sobre o benefício que o exercício físico vai trazer para ela. Na paciente oncológica, hoje a gente já mostrou que é fundamental, porque vai amenizar todos os sintomas desse tratamento oncológico, né? O benefício de uma dieta adequada, né? Tu pega bastante isso, né, Gi? Assim, Muito. E uma coisa que elas esquecem muito é que o peso também tem relação com sintoma. E com risco de câncer, e com risco né? de câncer, Que é até sem maior que dúvida. terapia de reposição Isso, hormonal, até né? maior. Em se Maior. tratando de Próstata câncer de também. mama, em se tratando de Obesidade. câncer de mama, se a gente parar para pensar o risco relativo Da obesidade. é muito Maior. maior do que o risco relativo da própria terapia hormonal, né? Então, estamos falando aí um aumento de uma paciente que não tem risco de câncer, que não tem câncer de mama na família, que não tem nada. Se ela não faz terapia, ou se ela faz terapia, esse risco relativo é de 1,26. O que isso significa? Um aumento de menos de uma paciente cada 1.000 por ano. Então, o risco é pequeno, né? Existe. Mas se ela não tem nenhuma contraindicação, a gente precisa fazer, né? Dar qualidade de vida para essa paciente, porque a gente sabe que é bem sofrido. Eu não quero passar pelos sintomas de uma menopausa. E imagina Agora, essa paciente oncológica que é abrupto, né? Exatamente. Muitas vezes. Exatamente. Agora, essa paciente, por exemplo, né? No teu caso, dos cânceres de mama, BRCA1 positivo, BRCA2, que a gente precisa fazer oforectomia além do teu tratamento para o câncer. É sabido que por mais que a paciente entre na menopausa, a gente ainda faz uma produção pequena, insuficiente, porém existente. Quando eu faço a castração, isso é abrupto, eu não tenho mais absolutamente nada. Então, essa paciente vai sofrer mais. Se ela for obesa, esse sintoma vem de forma muito maior. Muito maior. E não só o sintoma do fogacho. A gente fala do fogacho, que é o que mais tira a qualidade de vida, né? O paciente, de repente, está dormindo, acorda e não consegue voltar a dormir por causa disso. O paciente está em meio a uma reunião, começa a suar, precisa sair porque não dá conta disso, né? E por mais que seja passageiro, segundos, 1 minuto, ele tira, sim, o paciente do eixo, né? E como tratar isso? É muito difícil. Porém, a paciente precisa ter consciência. E essas pacientes na menopausa, ou as mastectomizadas ou forectomizadas, elas ainda, além de tudo isso, elas vão ganhar mais peso com mais frequência, né? Existe um aumento aí, me corrija se eu estiver errada, mas em torno de 10% do peso corporal por ano de menopausa. Então, o cuidado tem que ser muito maior. A gente sabe que acima dos 40 anos, a gente tem que começar a mostrar para essa paciente a necessidade do exercício físico e do cuidado. Eu não posso continuar comendo o que eu comia aos 25. Aos 30, eu preciso reeducar. E ainda mais nas pacientes oncológicas, né? Que tudo vai piorar, ela vai aumentar. Além de a gordura, produz estrona, né? Vai bagunçar, que é um tipo de estrogênio, que vai bagunçar. Tem receptor na mama ainda, né? Tá tratando o câncer, se não tratar a obesidade, ela vai continuar com risco de os recidiva. Estudos mostram, né, que a obesidade é um fator de risco altíssimo para recidiva, né? Sim, e até para necessidade de um tratamento mais agressivo desse câncer de mama. A obesidade não só ela aumenta o risco em até 30%, como na paciente oncológica, a recidiva chega em estudos até 50% relacionado. E isso a oncologia hoje está muito nisso, assim, os últimos congressos. Para o câncer de próstata, vejam bem, a obesidade é um fator de risco para uma doença mais agressiva. Né? E ela aumenta o risco de metástase. Sim. Né? Porque ela cria um ambiente extremamente inflamatório. Tudo que é inflamatório vai ter neovascularização. É um ambiente inflamatório, tudo que ele né? quer. Né? E vejam assim, vocês estão falando do risco de uma terapia correta. Né? De uma paciente que está num ambiente super baixo hormonal. O homem
é meio confusa ainda. A gente ainda não consegue saber exatamente a precisão dessa relação de testosterona com câncer de próstata, né? Mas, claro, a gente sabe que pacientes que usam níveis suprafisiológicos, isso superestimula a próstata, né? E se tu tens uma propensão, ou se tu tens um foco, o neoplásico, isso vai explodir, né? São 3 coisas que não param de crescer no nosso corpo: nariz, orelha e próstata. O de vocês não. Nariz e orelha. Boa. A próstata cresce até a gente morrer. Unha. Né? Unha. E se tu faz picos suprafisiológicos numa idade super jovem, a gente vai ver isso antes do tempo, antes né? do tempo. E também se vê o quê? Que aqueles pacientes que são hipogonádicos, ou seja, a testosterona deles está baixa, e desenvolve um câncer de próstata. Vejam que estranho. O câncer de próstata, ele é hormônio sensível, ele é dependente da testosterona. Mas se ele desenvolveu num ambiente baixo de testosterona, ele tende a ser um câncer mais agressivo. Isso porque o hipogonadismo mesmo, a deficiência de testosterona no homem, ela aumenta a gordura visceral, ela aumenta a inflamação, ela aumenta o risco cardiovascular. Então, no paciente que tem deficiência, a reposição salva ele. Salva ele. Né? Que engraçado. Reduz risco cardíaco. Eu e o Gilberto sempre ficamos se batendo sobre a mastologista e o urologista. Então, a gente sempre compara um câncer com o outro, né? Então, esse teu paciente hipogonádico que faz um câncer mais agressivo, como o meu triplo negativo, que não tem o receptor hormonal e vem muito mais agressivo. A gente tem hoje já aprovado, digamos assim, o uso de uma terapia de reposição de testosterona correta num paciente hipogonádico que teve câncer de próstata. Que está tratado, que está curado, entre aspas, há 5 anos, uma doença que não foi de risco alto, de alto risco. Ele é sintomático, tu podes Ele é usar. Sintomático, ele tem um risco cardíaco que talvez é isso que vai fazer com que ele morra lá na frente, não pelo câncer não pelo de próstata. câncer. Sim. Tu podes usar. A grande diferença com a mama, né? Tu vê, são 2 cânceres gêmeos, eu diria que são gêmeos, né? Muito semelhantes. Criados num ambiente diferente. Hormônios sensíveis, o mesmo hormônio testosterona no homem, estrógeno na mulher, que fazem mais ou menos a mesma função, né? E eles se comportam distintamente. Outra coisa, tu puxou da testosterona, eu lembrei de um detalhe, que a testosterona em excesso na mulher, ela aumenta receptor estrogênico. Exatamente. Claro. Então, se ela aumenta receptor estrogênico, o pouco de estrogênio que eu tiver por ali, né, também vai ser... E sem falar que ela é convertida no tecido gorduroso. Exatamente. Isso muita gente não lembra, né? Então, a ideia de algumas pessoas falarem que uma segurança de testosterona em mulheres com alto risco, né, de câncer de mama, mas vocês não... quem está escutando nós talvez não entenda que dentro do tecido gorduroso ela é transformada em hormônio feminino. E no homem também. No homem é a grande causa de bloqueio de produção. Tem uma enzimazinha lá que se chama aromatase. Né? Então, tu vê alguns homens que têm aquela gordura centrípeta, né? Gordura visceral. Gordura visceral, que eles podem desenvolver mama. Muito. E às vezes bloqueia lá no cérebro a produção dele da testo. Que daí vem esse hipogonadismo funcional que a gente chama. Que com o emagrecimento e perda de gordura, ele para de produzir esse estrogênio em excesso e consegue voltar a produzir o hormônio dele. A obesidade, ela é uma doença da sociedade moderna. Não vamos longe, né? Na Idade Média, as pessoas não tinham comida para ficar obesa. Elas não tinham nada industrializado para ficar obesa. O cérebro criou a gente para ser assim. Se fazia uma alimentação por dia, no máximo 2, entendeu? Então, assim, a gente criou essa doença que está trazendo sérias consequências para nós. E não é o hormônio que vai corrigir a obesidade. Não. O último censo mostrou que 50% da população está acima do peso. 50%. Né? E essa avaliação do Vigitel que eu tô falando foi feita pelo telefone. Então, assim, teu peso e tua altura, isso qual que é? Vamos mascarar um pouquinho né? ainda, né? Quanto que tem? É que quando a gente olha a localidade na qual a gente vive, muda um pouco, né? Nós temos esse viés aí, porque nós moramos na praia, o pessoal frequenta bastante academia, usa bastante hormônio, então os corpos são diferentes. Eu me lembro que eu viajei um tempo atrás lá para São Lourenço do Sul, e o Eduardo olhou para mim e disse assim: tu vais estranhar as mulheres daqui. Eu falei, mas por quê? Ele disse assim, espera,
o padrão é completamente Totalmente. diferente. Completamente diferente. Eu acho que eu converso muito com Marcelo Tinoco, é o nome dele, lá do Rio de Que é Janeiro. endócrino, né? Que é endócrino no Rio de Janeiro. E ele abomina tudo isso. Eu falei, o que estamos vivendo? Que estamos vivendo. Né? Porque daí é aquela assim, ó, a sensação da pessoa que tá hormonizada, que tá forte, saudável. Saudável, nem um Isso. pouco saudável. Uhum. Porque daí vai colher Exatamente. todos os malefícios em questão de perfil lipídico, que é o pior, né? A pessoa faz um monte de atividade física e tem um HDL baixo, um LDL super alto, Sim. né? Sim. Gente, que saúde a gente tá falando. Não, e falando disso, né, eu toquei no assunto dele, por quê? Porque eu falei, mas será que isso é ruim para nós? Porque ele é do Rio de Janeiro. Ele assim, se tu pegares as cidades litorâneas, onde as mulheres necessitam cultuar seus corpos, isso tá virando uma endemia. Né? E eu comentei dessa minha viagem, porque quando eu cheguei lá, eu falei, sério? É isso? Isso aqui é de verdade? Eu quero vir morar aqui, né? Porque é muito diferente. Muito diferente. O culto ao corpo é muito... Tá muito forte, né? Tá muito forte por aqui. E se não tem, Deus me livre. Se tiver celulite, se tiver, né? Eu me lembro do dia que eu vi uma paciente usando tamoxifeno, a outra usando anastrozol, que são drogas utilizadas para bloqueio hormonal na mama, só que descobriu-se que elas também bloqueiam receptor no glúteo, diminuindo celulite. Então, quando eu vi Uma loucura, pacientes jovens, sadias, utilizando isso, eu falei, não, sério? Mas por que elas chegaram até mim? Por sangramento uterino normal, Sim, porque claro. estimulou a endométrio. Claro, né? claro. Então, tudo tem... A conta chega. A conta chega. né? É verdade que não existe nada milagroso, né? É o que a gente vem falando. Eu acho que o grande recado desse podcast é o seguinte, né? Hormônio não é a pílula da juventude. Ele pode corrigir um problema quando bem indicado. Ele é super bom quando bem indicado, da forma precisa, médica. Mas fora isso, ele traz muita consequência. Muita consequência. E se a gente não se conscientizar disso, do jeito que está indo, e a gente está vendo as coisas acontecerem, Sim. a gente vai para um caminho muito ruim. Muito perigoso. perigoso. né? Muito perigoso. Aquilo que a gente ganhou até hoje, que é expectativa de vida, talvez mude com o passar dos anos. Né? Exatamente. Porque a gente hoje tem a obrigação de viver acima dos 80 anos. Não sei como é que isso vai ser daqui para frente. E né? saúde, isso daí, eu sempre digo que é o seguinte, é que nem tu construir uma casa de tijolo à vista. É tijolinho, não adianta. Tu não vai conseguir ter saúde se tu, durante 20 anos, tu fez a coisa errada. Né? Então, tu tem que emagrecer, e tudo isso faz parte, tem que te alimentar bem, tudo isso faz parte. Agora, tu querer um atalho via hormonal, usar um hormônio de uma forma errada, né, é muito perigoso. E é o que a gente está vendo, né? Tu é teve a nossa uma paciente realidade. que foi emblemática, que eu me lembro bem, assim, que ela tinha colocado vamos, né, usar o termo que as pessoas usam, ela botou um chip da beleza. E logo depois ela desenvolveu um câncer. Só que esse hormônio, não tem como tirar esse chip. Detalhe, esse chip é absorvível, né? Um computador, tu vai lá e tu puxa o chip, né? Isso daí não, né? Tu tá com o hormônio sendo liberado ali, e aí, o que se faz? Não, mas tem estudos. Isso, tem estudos, é isso que a gente ouve. Quando eu vou debater com alguns colegas que são, que fazem, né, que colocam esses tais chips, não, mas tem muitos estudos. Eu falei, me traz um ensaio clínico. Randomizadinho ali para mim, me traz. Não existe. A gente não tem segurança. Não tem segurança Né? nenhuma. Não tem segurança nenhuma. E é o que sempre falo para os pacientes, assim, a gente tem que encerrar hoje, mas eu acho que vai ter outro podcast sobre isso, porque tudo na vida tem um risco. Né? Tudo na vida tem um risco. E eu acho que o pior de tudo isso, né, nem vender, mas vender sendo bom. Né? Eu acho que é saudável. Vendendo que isso não é saúde. Saudável. Isso não é saúde. A gente está perdendo o conceito de saúde. Né? Eu falo para os pacientes, o risco é teu. Né? O que a gente tem na medicina é isso. Isso é medicina. O resto são riscos que tu vai correr por conta própria. Mas eu não posso passar para essa paciente que o que ela está fazendo é certo ou que o que ela está fazendo é medicina. Tu não está fazendo medicina.
medicina, né? Então, assim, querer vender anabolizante, querer vender essa vida fácil, tu até pode vender, porque hoje em dia a gente sabe que tem dinheiro atrás de tudo isso, muito dinheiro atrás de tudo isso. Mas tu não pode ir para mídia social, tu não pode chegar na frente da tua paciente e dizer que isso é saúde. Eu acho que essa é a principal fonte, assim, nós temos que falar de saúde. Se tu tá atrás de saúde, esse não é o caminho, né? Esse não é... Me entristece porque eu ouvi de uma paciente assim, vocês ginecologistas têm que se decidir o que é certo e o que é errado. E eu falei para ela, medicina é baseada em evidência. Exatamente. Tudo que a gente falou hoje em Eu dia, tenho uma todas as evidência sociedades, né? Não é nossa ginecologia, menopausa, endocrinologia, urologia, endossam. Nós não estamos aqui para falar o que a gente acha. Nos últimos 2, 3 anos já saiu 2, 3 notas, né? Sim. Sempre está saindo. Sociedade sempre. Brasileira em conjunto. Não, as nossas sociedades médicas estão defendendo o lado certo da coisa, assim, mas é que a gente sabe que hoje em dia o Instagram, a mídia social vende mais do que o conhecimento, né? Eu sempre digo assim, o que é feito por muita gente sem especialidade, que todo mundo está fazendo, alguma coisa de errado tem. Né? É radiologista, é ginecologista, é endocrinologista, é médico recém-formado, todo mundo fazendo, algo de errado tem, então tem que prestar atenção. Gente, vamos ter que encerrar, infelizmente. Ai, amei ter vocês aqui, sabe que eu sou fã de vocês duas, né? Eu de vocês 3. Ufa! Pessoal, então nós vamos encerrar aqui, vamos trazer outra vez para conversar e até o próximo podcast. Beijo, tchau, tchau, gente.